Olá, eu sou Marcela Limeira e meu grupo é Edgar Francisco Neto, Miriam Figueiredo e Tainá Lima. Nosso trabalho é a elaboração de um jogo de tabuleiro para auxiliar a aprendizagem das especiações. Esse trabalho foi feito como parte das competências exigidas para o componente curricular Práticas Pedagógicas 3, ministrado pela professora Daniele Fortuna. Como metodologia para a elaboração do jogo, seguimos as etapas do Arco de Mangarês, sendo a primeira etapa a observação da realidade e definição de um problema. Nossa questão-problema foi se era possível auxiliar na compreensão de diferentes tipos de especiação pelos estudantes transpondo os conteúdos em um jogo. Na segunda etapa, os pontos-chave encontrados foram a dificuldade de visualização cotidiana dos processos de especiação pelo fato de que o processo pode durar milhares de anos, e a necessidade de uma jogabilidade rápida e do jogo ser capaz de ser jogado online. Na terceira etapa, a teorização, estudamos especiações alopátrica, parapátrica e simpátrica e pesquisamos por artigos que falavam sobre transposição didática e criação de jogos educacionais. Na quarta etapa, hipótese de solução, testamos os conceitos em alguns jogos existentes e percebemos que conseguiríamos aplicar os conceitos de especiação em um jogo de tabuleiro inspirado no jogo indiano Ludo, pois o Ludo tem uma jogabilidade rápida e pode ser jogado online através do Google Meet, utilizando o Jamboard para o movimento das peças e um site de aplicativo ou de dados online. Na quinta e última etapa, aplicação à realidade, testamos o jogo 3 vezes online usando a plataforma de reuniões do Google e utilizando o Jamboard para o movimento das peças e um site de dados online. E para avaliação da jogabilidade, qualidade estética e transposição dos conteúdos, criamos uma ficha de avaliação via plataforma de formulários do Google com 6 questões, incluindo questões socioeconômicas como escolaridade, idade e gênero, onde as pessoas que jogaram o jogo poderão avaliar o desempenho do mesmo. O jogo criado tem a tipologia de jogo de tabuleiro, o nome do jogo é Tabuleiro das Especiações e a faixa etária indicativa é de 13 anos. O número de jogadores pode ser de 2 até 4 jogadores e a composição é de 15 peças. Bom, aqui estão as instruções do jogo. Ilustramos ela para que facilite o aprendizado da jogabilidade e dos assuntos que estão sendo aplicados através do jogo. Os passos deles são: no início do jogo, cada jogador jogará o dado uma vez e todos que tirarem o número maior que 3 sairão das casas com sua cor. A partir do momento que o espécime do jogador deixar as casas com sua cor, irá ocorrer a especiação alopátrica, que é quando duas populações de uma mesma espécie são separadas por uma barreira geográfica. Se 2 espécimes do mesmo jogador caírem na zona híbrida, poderá ocorrer a especiação parapátrica, que ocorre quando 2 populações de uma mesma espécie diferenciam-se e ocupam áreas contíguas, mas ecologicamente distintas. Mas isso só ocorrerá se o jogador tirar o número 6 ou 12 nos dados, pois caso tire esses números, o jogador poderá escolher levar seu espécime diretamente para a casinha antes do final do tabuleiro. E caso um jogador de cor diferente caia na casa em que o espécime de outro jogador está, ocorrerá a predação, e o espécime predado voltará ao início. Porém, isso não ocorrerá na zona híbrida e nem se o jogador de cor diferente cair em uma casa com 2 espécimes de uma mesma cor. E quando o espécime de um jogador conseguir atingir o final do tabuleiro em sua área, que é designada pela cor, ele escolherá um pódio e quando tiver mais de 2 pódios ocupados ali, ocorrerá a especiação simpátrica, que é aquela que ocorre sem que haja separação geográfica. Neste caso, 3 populações de uma mesma espécie vivem em uma mesma área, mas não ocorre cruzamento entre elas. E por fim, o vencedor será aquele que fizer os 3 espécimes ocuparem os 3 pódios designados pela sua cor primeiro. Bom, e esse é o tabuleiro do jogo. No centro estão as joaninhas, cada jogador escolherá uma. Logo à frente das joaninhas tem a marcação de onde será o início, após o jogador conseguir tirar um número maior que 3 do dado. Em seguida está destacada a zona híbrida. E para jogar o dado, será disponibilizado um link no Jamboard onde estará o jogo. Esse é o nosso formulário de avaliação do jogo. Na primeira sessão, trouxemos o termo livre esclarecido. E na segunda sessão, trouxemos as questões, sendo as 3 primeiras as sociais, relacionadas à idade, escolaridade e gênero dos participantes, e as 3 seguintes, relacionadas ao jogo, sendo a primeira a jogabilidade,
segundo, sobre a qualidade estética, e a terceira, relacionada à eficácia de transpor o conteúdo de especiações para os participantes, ou seja, o quanto ele consegue contribuir para o aprendizado de especiações para os participantes. Tivemos a participação de 8 jogadores, sendo entre essas pessoas 3 mulheres e 5 homens. A faixa etária era entre 18 e 47 anos, e a escolaridade eram de 2 pessoas com nível de ensino médio, 3 cursando o ensino superior e 3 com ensino superior completo. A respeito da jogabilidade, 57% das pessoas, ou seja, 4, avaliaram em 10 a jogabilidade online do tabuleiro, e 42%, ou seja, 3, avaliaram em 8 numa escala de 1 a 10. Quanto à qualidade estética, foi bem pontuado pelos participantes, sendo que 87% deram 10 em uma escala de 1 a 10. A respeito da transposição de conteúdos, ou seja, da eficácia em auxiliar no aprendizado de especiações, 75% de um total de 8 respostas afirmaram que o jogo Tabuleiro das Especiações conseguiram apresentar o conteúdo para os jogadores, enquanto que 25% deste mesmo total responderam que talvez o jogo conseguiria contribuir. Esse é um espelho da tela do nosso resumo, que foi gerado a partir do nosso jogo, da criação do nosso jogo. Nele, nós discorremos sobre a questão problema, sobre a motivação, sobre a aplicação do jogo e os resultados que tivemos a partir do formulário de avaliação. Consideramos que a utilização do arco de Megarez foi de fundamental importância para o desenvolvimento do jogo. Conseguimos, apesar das dificuldades em relação à transposição do conteúdo e à jogabilidade online, auxiliar os jogadores na compreensão dos diferentes tipos de especiação, utilizando as regras do jogo para ensinar e abordar o conteúdo, proporcionando a visualização no tabuleiro como uma representação de como ocorre cada especiação. É importante ressaltar que o jogo ainda precisa ser amplamente testado e avaliado, sobretudo pelo público ao qual se destina, estudantes do ensino básico, para que o jogo seja aprimorado e possa ser utilizado em sala de aula e ou outros contextos formais ou informais de ensino. Em nossa bibliografia, pesquisamos por artigos que falam sobre especiações de animais e também sobre transposições didáticas e criação de jogos educacionais.